Pessoal, agora a gente vai falar de um tema internacional. O Brasil se posiciona contra a entrada da Venezuela no BRICS, que é esse grupo de países. Isso aconteceu, né? Ontem existia a possibilidade, o Brasil estava ali meio que na dúvida, né? O presidente Lula hoje se confirmou. Para conversar comigo sobre esse tema, eu chamo Gustavo Menon, especialista em relações internacionais, professor de pós-graduação e integração da América Latina da USP. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença, sempre bom vê-lo aqui. E te pergunto, Gustavo, a gente estava falando de oportunismo aqui, do suposto oportunismo do Bolsonaro em relação à campanha do Nunes. Eu te pergunto o seguinte: é oportunismo essa ação, esse movimento do presidente Lula em relação à Venezuela nesse momento? Muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do SBT News, em especial do Poder Expresso. Prazer falar novamente com vocês. Acredito que não, Léo. Respondendo diretamente sua pergunta, nós estamos nessa conjuntura no campo das relações internacionais marcada por diversos conflitos, não só a guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, as disputas comerciais entre China e Estados Unidos, e como que essas tensões acabam sendo catalisadas para a atuação da política externa brasileira. Como se sabe, na atual conjuntura, ao longo dessa semana, teremos exatamente a cúpula dos BRICS, e existia toda uma pressão, em especial por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia, em marginalizar esse encontro dos BRICS+. Lembrando que houve a entrada de novos membros plenos ao longo aqui de 2024, mais precisamente no início do ano. Veja, Léo, que do ponto de vista da atuação da política externa brasileira, como não se sabe ainda aquilo que será efetivado em termos da política doméstica venezuelana, o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, taxativamente se posicionou contrário a essa adesão da Venezuela como membro pleno. Para o assessor especial da Presidência, o chanceler Celso Amorim, veja que há se ter um consenso no interior do bloco a respeito dos critérios que vão embasar a entrada, o ingresso desses novos membros. Lembrando que os BRICS, recentemente, são alvo aí de uma série de disputas, mas em especial, Léo, nessa aliança sino-russa que vem se dando ao longo dos últimos anos. Quando a gente olha para o caso venezuelano, é do interesse do Irã, é do interesse da própria Rússia e dos interesses de Pequim essa entrada. Já houve manifestações nesse sentido de ser favoráveis a esses países à entrada da nação vizinha brasileira, a entrada do Estado venezuelano. No entanto, por parte do Brasil, em razão do impasse que permanece acerca das eleições presidenciais na Venezuela, obviamente que houve esse posicionamento que, no fundo, acaba se consubstanciando, Léo, como um verdadeiro poder de veto. Houve também acenos por parte de Moscou alegando que não é hora da ampliação dos BRICS, portanto, essa cúpula de líderes dos BRICS+, será uma cúpula interessante para o desdobramento da correlação de forças nesse momento que é um momento de uma série de tensões, não só no Oriente Médio, estamos diante aí da eleição estadunidense e como que há por parte do presidente russo, Vladimir Putin, esse entendimento a respeito não só de solidificar essa aliança sino-russa, mas também pensar nesse mundo, então, que faça um contraponto a essa hegemonia ocidental, como que os BRICS devem puxar debates sobre a desdolarização da economia mundial, entre outros pontos que são aí sim de interesse do Brasil, Léo. Por exemplo, os mecanismos de financiamento
para tirar exatamente a forte dependência do Fundo Monetário Internacional, entre outras agendas que de fato é do interesse brasileiro. Muito bem, Gustavo Menon. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado aqui, especialista em política internacional, em relações internacionais. Gustavo, é sempre um prazer estar com você aqui, pela clareza, pela disponibilidade em esclarecer os temas aqui para a nossa audiência. Um forte abraço para você, um bom trabalho. Eu que agradeço, Léo. Estou sempre à disposição e vamos acompanhar os próximos passos dessa reunião de cúpula que certamente afetará a política externa brasileira. Forte abraço aos colegas do SBT News. Muito bem, pessoal.